Esta é uma reflexão sobre as disposições legais e a sua respectiva interpretação, sem pretender fazer qualquer juízo de valor, moral, social ou político sobre as mesmas. Eu sou a Zaida Amado Faneca, vamos lá pôr o direito às claras. O vídeo de hoje é inspirado na pergunta de um seguidor que fez aqui há uns tempos atrás, que me questionou se havia situações em que o trabalhador vê-se obrigado a indemnizar a entidade empregadora. Existem situações em que é o trabalhador a indemnizar a entidade empregadora? Primeiro eu quero que vocês entendam de uma maneira rápida e simples a diferença entre compensação e indemnização, que são dois termos que são usados bastante na Lei Geral do Trabalho e no ordenamento jurídico angolano. Nós, quando falamos em compensar, nós estamos a falar, em regra, em ressarcir, pagar alguma coisa, mas que não resulta da violação de nenhuma norma, da violação de nenhuma lei, da violação de nenhum dever. É um exemplo que, por exemplo, quando temos direito a férias, temos direito ao pagamento de férias, ninguém violou nada. Entidade patronal não violou nada, trabalhador não violou nada, é o próprio legislador que prevê uma compensação para o período de férias. Quando estamos a falar em indemnização, já estamos a falar na reparação de um dano, na reparação de um prejuízo, de alguma violação ou de dever, ou de norma, ou de lei, que acaba por causar na outra parte um prejuízo, um dano, e aí nasce a obrigação de indemnizar. Portanto, compensamos sem violação da lei, indemnizamos com violação da lei ou deveres. Outro exemplo que não tem nada a ver com direito de trabalho. Alguém bate no nosso carro, causa danos no nosso carro. Tem de nos ressarcir, tem de nos indemnizar pela perda, pelos danos que causou no nosso veículo. Isso é indemnizar. Portanto, houve uma conduta ilícita que bateu no nosso carro, portanto, com alguma culpa, com alguma negligência, e daí nasceu a obrigação de indemnizar. Então, tendo já esta diferença entre compensar e indemnizar, vamos lá voltar à pergunta. Existem situações em que o trabalhador vê-se obrigado a indemnizar a entidade empregadora? Existem. Vamos lá ver alguns exemplos. Aqui, uns tempos atrás, num vídeo, eu falei-vos do teletrabalho, lembram-se? E quando falei do teletrabalho, falei de alguns deveres, de algumas obrigações que o trabalhador mantém, mesmo prestando trabalho fora do seu centro de emprego, fora do seu local de trabalho. Se vocês bem se recordam, eu disse-vos que o trabalhador tinha deveres de assiduidade, tinha deveres de proteger os equipamentos que lhe eram entregues pela entidade empregadora, tinha dever de proteger os dados, as passwords, a informação que ele leva para casa, que era para não ser divulgada para o público em geral. E nessa altura eu disse-vos que a violação desses deveres poderia acarretar responsabilidade não só disciplinar, mas também responsabilidade civil de indemnizar. Portanto, estamos a falar aqui, por exemplo, naqueles casos em que a entidade empregadora entrega um computador ao trabalhador para ele trabalhar e ele perde. É um dano causado no equipamento, portanto, há uma perda do equipamento que é da entidade empregadora e nasce a obrigação do trabalhador indemnizar a empresa. O trabalhador entra numa rede pública de Wi-Fi e, por causa disso, o seu computador é invadido, é espalhado um vírus, a entidade empregadora perde os dados todos por causa disto. Há um dano para a entidade empregadora, nasce uma obrigação do trabalhador indemnizar pelas perdas e danos. Falei-vos também aqui há tempos do abandono, por exemplo. No abandono, quando eu vos falei do abandono, eu disse-vos que quando o trabalhador abandona o posto de trabalho sem dar um pré-aviso, ele fica na obrigação de pagar a entidade empregadora a falta do pré-aviso referente aos 30 dias que devia ter dado. O legislador aqui até usa o termo compensar. Eu entendo que é uma verdadeira indemnização porque resulta da violação de um dever de avisar. Portanto, há uma violação de uma norma que diz que o trabalhador deve dar um pré-aviso à entidade empregadora e porque não deu este pré-aviso, então ele é obrigado a indemnizar. Este é outro exemplo. Há contratos, inclusive, que têm cláusulas indemnizatórias. Normalmente são usados para cargos de gestão, para cargos com alguma responsabilidade acrescida, com cláusulas, por exemplo, de confidencialidade mais pesadas, de sigilo de informação mais pesada, com cláusulas de não concorrência, por exemplo. Pode-se colocar num contrato
contrato que aquele trabalhador, porque ocupa uma posição de peso, uma posição de gestão com acesso à informação privilegiada, nos próximos anos não pode trabalhar para uma equipa concorrente, e se eventualmente ele for trabalhar para uma equipa concorrente, nasce uma obrigação de indemnizar a entidade empregadora. Isto também pode resultar do contrato que é feito entre a entidade empregadora e trabalhador. É mais um exemplo de uma situação em que nasce uma obrigação do trabalhador indemnizar a entidade empregadora. Mas como é que funciona esta questão da indemnização? É uma coisa automática. A entidade empregadora pega e retira o dinheiro do salário do trabalhador porque o computador vale X mil kwanzas e vai ao salário e tira esse valor? Não, não é assim. Naquele caso específico que o próprio legislador usou a palavra compensar, no caso da falta de pré-aviso, no caso do abandono, por exemplo, ou de um contrato por tempo determinado onde não há um pré-aviso, aí, nesses casos, o que se faz é, no acerto de contas de fim de contrato do trabalhador, faz-se este acerto. Mas, em regra, os descontos no salário do trabalhador estão tipificados na lei. Só se pode fazer descontos lícitos, ou seja, aceites pelo legislador, em casos específicos que estão previstos na lei. O artigo 248 é o artigo que trata desta matéria dos descontos lícitos. Desde logo, e isso nós todos sabemos, porque quando recebemos os nossos recibos de salário ou os nossos salários, damos logo conta, é lícito descontar para o Estado, para a Segurança Social, para outras entidades públicas, portanto, IRT, Segurança Social. Estes resultam direto da lei, portanto, é lícito fazer os descontos que estão previstos no ordenamento jurídico. É também lícito fazer o desconto a pedido escrito e expresso do trabalhador das cotas para algum sindicato que ele esteja afiliado. Atenção, não é o sindicato que informa a entidade empregadora que tem que fazer os descontos. É o próprio trabalhador que informa por escrito: filiei-me ao sindicato tal, o valor da minha cota é este, há uns documentos que é preciso naturalmente juntar ao processo, e aí sim é lícito pegar naquele valor da cota e transferir direto para o sindicato. Depois existem casos, inclusive, que o trabalhador pode pedir serviços e bens da entidade empregadora. Imaginemos que eu trabalho numa empresa de construção civil e preciso de comprar alguns bens e peço à minha entidade empregadora para me vender esses bens a crédito e autorizo que estes valores sejam descontados do meu salário. Isto também é perfeitamente lícito e pode ser feito, mas, mais uma vez, a pedido do trabalhador. Depois existem políticas em empresas que permitem adiantamento de salário. Portanto, o trabalhador, a seu pedido, vai à entidade empregadora, pede adiantamento de salário. Faço aqui uma ressalva importante. A lei diz que, ainda que seja pedido pelo trabalhador, a entidade empregadora só pode adiantar, no máximo, até 3 salários. Acima disso, já não o pode fazer. E eu creio que o entendimento do legislador aqui é no sentido de não deixar que o trabalhador fique muito agarrado àquilo que é a entidade empregadora e que fique muito tempo a dever à entidade empregadora. Portanto, o limite para adiantamentos de salários previstos na lei é de 3 salários. Todos estes descontos lícitos que estão previstos na lei, o legislador diz, naturalmente, com exceção daqueles que são para o Estado, Segurança Social, AGT, o legislador diz que tem um limite de 25% do salário líquido do trabalhador. Portanto, num exemplo em que o trabalhador ganha 100 mil kwanzas e pediu 3 salários adiantados, portanto, pediu adiantado 300 mil kwanzas, a entidade empregadora só vai poder descontar por mês 25 mil kwanzas. Portanto, 25% do seu salário líquido é o limite que a entidade empregadora tem para fazer estes descontos lícitos, ainda que o valor em dívida seja superior a esse valor. Então, a entidade empregadora, quando eventualmente empresta, vende bens a crédito, vende serviços a crédito ao trabalhador, tem de saber que os descontos vão ser de forma faseada, sempre com este limite de 25%. Há um caso em que o legislador abre uma exceção e aumenta esse limite, que é o caso referente à pensão de alimentos, mas isto é um assunto que eu vou tratar num vídeo autónomo, que é para vocês entenderem melhor o que é isto da pensão de alimentos e este limite mais alargado, que pode ir até metade
metade do salário do trabalhador. Então, só são estes os descontos lícitos, os descontos que se pode fazer diretamente do salário. Como é que a entidade empregadora vai buscar estas imunizações de que eu falei no início do vídeo? Tem de recorrer a processos de natureza civil em tribunais. Tem que intentar uma ação, explicar porque é que há um dano, quem causou o dano, fazer prova de que foi o trabalhador quem causou o dano e, eventualmente, obter uma sentença que lhe permite ir buscar este valor indenizatório e fazer-se pagar pelos seus prejuízos. A vossa opinião é sempre muito importante para mim. Mandem os vossos comentários, mandem as vossas sugestões, continuem a seguir a página e a comentar. Lembrem-se de subscrever o YouTube, que é onde tem os vídeos mais longos, os vídeos com a informação mais completa. Mandem-me sempre o vosso feedback, que só assim é que eu consigo ajudar-vos a entender os vossos direitos e as vossas obrigações, e só assim é que vocês podem exercer uma cidadania consciente.